Na aula de hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre a arte do grafite, né? A arte do grafite é uma forma de manifestação artística, né, em espaços públicos. Os artistas, os grafiteiros, eles se utilizam de materiais como tinta e como spray para formar as suas obras. O grafite ele vai trabalhar sempre em especial, né, com aí basicamente dois temas, com a questão do tema da cultura, né, do local, e também vai trabalhar com as questões sociais. Então, nós temos esses dois temas que geralmente os artistas, os grafiteiros, eles trabalham, né? Os grafiteiros, eles são considerados artistas porque eles são pessoas que formam arte, a arte pública que a gente chama. Então, a partir dos anos 60, 70 ali, o grafite começou a ser olhado de uma outra forma. Então, hoje ele é considerado uma forma artística. Dando, assim, um olhar sobre essa questão do grafite, nós temos a pichação também, tá? Gente, a pichação ela é considerada um crime, não pode, tá? Porque assim, o grafiteiro, para ele produzir uma obra, ele precisa ter uma autorização, ele precisa ter todo um projeto em cima disso, né? Os grafiteiros, eles são contratados para produzir obras, né? Nós temos muitos grafiteiros famosos, inclusive na cidade de Cascavel também. E os pichadores, eles já acabam vandalizando os locais, né? Eles utilizam geralmente de duas cores muito simples, ou marrom ou preto, tá? E eles não formam nenhum tipo de desenho. Então, são algumas inscrições, né, referente a alguns pontos aí que eles escrevem, e não é considerado uma arte, ele é considerado um crime, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, então. Além do grafite, nós temos o stencil, que ele é ele é aí um suporte, digamos assim, do grafite. O que seria o stencil? O stencil é uma técnica de estampar ou gravar imagem em uma superfície. Pode ser em papel, pode ser em tecido, né? E geralmente nós temos as roupas estampadas, né? Com algum logotipo ou com algum personagem, é considerado um stencil também, mas a gente chama de estampa. O molde é feito de uma superfície de papel ou de plástico, tá? Como vocês estão vendo ali na imagem. Ali na imagem, a pessoa utilizou, o artista utilizou, então, uma superfície de plástico toda prateada, né? Então, o papel, quanto mais com uma gramatura maior, quanto mais duro ele, fica melhor para fazer esse processo do stencil, que geralmente a gente utiliza materiais como tinta. Então, para não dissolver o papel na hora de fazer, a gente acaba utilizando um papel um pouco mais grosso, tá? E ela sempre contém um desenho. E o que a gente faz com esse desenho? A gente recorta ele todo para a parte de dentro. Por quê? Quando a gente vai pintar, a gente quer que fique estampado. Então, a gente chama de molde vazado. A gente vai entender um pouco melhor quando vocês fizerem aí, então, a atividade prática. O processo consiste em lançar a tinta através do recorte. Deste modo, fica estampado a forma do molde. Como vocês perceberam ali, a forma do abacaxi, tá? Então, o stencil, ele é um acompanhante do grafite, aonde os dois juntos, eles formam esse estilo de arte, esse estilo artístico que ele é super colorido, tá? Aqui no Brasil, tanto o stencil quanto o grafite, eles surgiram na década de 60, eles vieram para o Brasil primeiro, né, como uma forma de manifestação, e depois disso caiu no gosto popular, e os artistas começaram a se utilizar do grafite, se utilizar do stencil para fazer arte. E, claro, a comunidade artística, observando toda essa cor, toda essa magia que envolve esses estilos de arte, eles consideraram realmente como uma arte e começaram a introduzir dentro do mundo artístico. Tá? Então, vamos lá para a nossa atividade prática. O que nós iremos utilizar? 2 folhas em tamanho A4, tesoura e lápis de cor. Você vai utilizar as 2 folhas. Primeira folha você separa, a segunda folha você vai dividir ela em 2 partes. Fecha ao meio e depois fecha de novo. Em uma dessas partes ali, como vocês estão vendo, vocês irão recortar somente as partes que forem dobradas, tá? Aquela partezinha que fica abertinho ali na hora da dobradura, você não recorta, você só vai recortar nas partes que ficaram dobradinhas ali,
tá? Aí você vai recortar, pode fazer figuras geométricas, cuidando para nunca cortá-la por inteiro. Sempre corta assim nas laterais e nunca corta ela por inteiro, somente nas partes que estão dobradas ali. A quarta parte consiste em você abrir, tá? Você vai abrir e você vai descobrir o que é que você conseguiu recortar ali. Se de repente, porventura, você acabou dividindo ele em duas partes, não tem problema, tá? Volta lá e faça de novo. Super tranquilo, tá? Daí, na quinta fase, você vai, aquela folha que você havia separado, você vai colocar em cima dessa que você acabou de recortar e que ficou super linda, tá? Aí, então, você vai utilizar os lápis de cor de sua preferência e aonde ficou o molde vazado, que agora você me entendeu direitinho que é o molde vazado, você vai pintar, tá? Então, a hora que você pintar, se você tirar de cima, né, essa folha do molde vazado que você pintou com um lápis de cor na parte de dentro, você vai perceber que você conseguiu pintar. Se você tiver, de repente, tinta ou, né, canetinha, giz de cera e quiser, não é obrigatório, o obrigatório mesmo é você utilizar, então, os lápis de cor, mas se você tiver em casa, você pode utilizar esses outros materiais que eu falei também, tá? E após você tirar a folha de cima, seu desenho ficou super legal, você pode acrescentar outros detalhes também, tá? Se de repente você quiser fazer um outro molde para fazer a pintura em cima desse, você também pode. Lembrando que essa atividade explicadinha desse jeito, eu coloquei também na plataforma junto com o vídeo, tá? Beijo, tchau, tchau!